o que que isso, como que a gente transforma isso no nosso dia a dia? O que que isso muda no nosso dia a dia, tá? Então eu fiquei pensando, eu tenho uma história, tem uma coisa bem interessante com relação a isso que aconteceu essa semana, né? Semana passada, quando eu pensei que eu tinha que falar de manhã e à tarde sobre temas diferentes, eu pensei, eu preciso ser bem específica para eu não ficar doida e não confundir a cabeça de todo mundo num horário e nem no outro. E eu vou falar sobre autoconhecimento, né? Eu vou pegar tudo isso que foi dito até hoje, ao longo desses meses de programa, vou colocar dentro de um saquinho, vou colocar uma tag autoconhecimento e vou falar sobre isso de manhã. Foi isso que eu pensei, né? E vou trazer essa ideia do autoconhecimento para o nosso dia a dia. O que isso muda no nosso dia a dia? Desde o momento que a gente acorda até o momento, assim, até o último pensamento antes de dormir. E até a qualidade do nosso sonho, por exemplo. E aí, essa semana, teve um cara aí que colocou no Instagram várias historinhas falando mal do Ashtanga, né? Acho que todo mundo viu, foi uma coisa meio polêmicazinha, assim. Enfim, nada demais. Ele era só uma mente a mais em busca de atenção, como no final somos todos nós. Ele foi um pouco infeliz porque ele é um cara que pratica yoga, enfim, que tem a história dele, mas ele, tipo, quis falar mal do Ashtanga. E tudo bem, não quero colocar isso em jogo. A única coisa que, quando eu entrei no Instagram dele para olhar o que ele tinha falado sobre o Ashtanga, ele coloca... primeiro eu olhei o feed dele, né? E ele dá curso de formação de autoconhecimento. Curso de formação de autoconhecimento. E daí ele faz, nos stories dele, bota as plaquinhas e fala assim, dúvidas sobre o yoga, me pergunte. Aí perguntaram para ele assim, por que você odeia o Ashtanga? Mas ele dá curso de formação em autoconhecimento. E a pessoa pergunta para ele, um seguidor dele pergunta para ele assim, por que você odeia o Ashtanga? Entendem onde eu quero chegar? Não estou falando mal dele, tá, gente? Eu não estou pagando na mesma moeda, de jeito nenhum. Eu só estou trazendo esse exemplo que foi uma coisa que aconteceu essa semana. E aí ele fez, assim, uma série de histórias no Instagram falando que o Ashtanga é uma acrobacia, que não muda, que não tem nada a ver com yoga, que é puro exibicionismo, mas aí tu olha o Instagram dele, ele tá ali só se exibindo com as posturas difíceis do método dele, né? Que não é o método do Ashtanga. Enfim, eu quero trazer assim, aonde está o autoconhecimento no dia a dia de alguém que se promove negativamente com julgamento em cima de outra pessoa, de outro método, de outra empresa, de outro, enfim, não interessa. Aonde está o autoconhecimento em cima de uma pessoa, em cima de qualquer coisa, né? Sem ética? Aonde tem autoconhecimento, tem verdade. Aonde tem autoconhecimento, tem pureza. Aonde tem autoconhecimento, não tem questionamento. É tamanho M. O tamanho M. Aonde tem autoconhecimento, tem a pureza do conhecimento como ele é. Não tem uma necessidade de algo além disso. Tá? Então vamos mudar de assunto. Alguém tem alguma dúvida?
Não, né? Eu nem comecei ainda, eu tô só dando uma voltinha. Agora eu vou mudar um pouco de assunto. O que é o autoconhecimento? Alguém quer falar? Ali, quer falar? Não? Tá. O que é o autoconhecimento? Eu fiz um Google de curiosidade essa semana para ver o que dizia o dicionário. A definição é muito clara, né? É a busca pelo conhecimento de si mesmo. É entender os seus padrões. É perceber quem você é em essência. É entender as suas próprias necessidades como ser humano. E não como um ser provido de ego. No sentido negativo do ego, claro. De ego todo mundo tem que ter, porque as nossas escolhas são baseadas nele, mas no sentido do ego. Quando você começa a praticar yoga, a palavra que a gente mais vê no início é o autoconhecimento. Eu me lembro, gente, que quando eu comecei a praticar yoga no ano de 2001, e eu não morava no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, bati na porta de uma escola e eu praticava yoga numa academia. Eu nem sabia o que era yoga, eu nem sabia o que acontecia. Eu só ia lá e fazia as posturas aleatórias e adorava aquilo, achava muito legal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha uma escola de yoga na rua da casa da minha mãe, que era uma coisa que tinha aberto, recém-aberto, porque quando eu morava lá não existia. E aí eu bati na porta e fiz, eu quero fazer yoga. E aí o cara me perguntou, mas por que você quer fazer yoga? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Eu falei, sei lá, eu acho que eu quero buscar autoconhecimento, sei lá. Eu tinha 22 anos e tava, tipo, nem sabia o que era conhecimento. Talvez nem saiba agora, né? Tanto que eu fui no dicionário a fuçar atrás da palavra para saber o que eu ia encontrar. Foi uma informação que eu soltei aleatoriamente, sem consciência do que eu estava buscando e muito menos do que eu estava falando. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo que começa a praticar yoga. Porque normalmente a pessoa que ela começa a praticar yoga, ela tem um funiquito interno, ela tem uma baguncinha ali dentro. Ela tem uma coisa inquieta ali, ela quer alguma coisa. Porque senão não faria, especialmente Ashtanga, que não é uma coisa tão simples assim. Se você não tem um funiquito interno, você não vai repetir a mesma sequência todo dia. Não tem um porquê. Se aquilo não está mexendo contigo de alguma forma. Né? Alguém achou o contrário? E a gente não tem muita informação, a gente só quer estar buscando alguma coisa, a gente só sabe que a gente está buscando alguma coisa. E na maioria das vezes a gente não tem consciência de que a gente está buscando alguma coisa. E aí você cai de paraquedas numa conferência, depois de uma aula guiada, com aquela contagem em sânscrito que você não sabe nem o que está acontecendo. Tipo, nossa, mas que postura que essa mulher tá falando, o que que tá acontecendo? Eu só entendo 1, 2, 3, 4, 5 e de repente ela fala 10, né? E aí você cai de paraquedas numa conferência e aí essa professora fala que yoga é buscar essa conexão com o divino dentro de você,
que yoga é essa presença absoluta, é só aquele momento presente entre a postura, a respiração e a sua conexão com aquilo, e é assim, tá muito lindo na palavra, mas o que que isso muda na minha vida? Que diferença isso faz na minha vida? Alguém? Ninguém? Vocês estão silenciosos hoje, daqui a pouco vocês começam e não param mais, né? Aí a gente fica até meio-dia aqui. O que que isso muda na nossa vida? Muda que quando a gente começa a se auto-perceber, quando a gente começa a... Cacá faz um podcast. Ai, Nath, eu não sei nem o que é um podcast direito. Eu sou meio prego com essas coisas. Aí você tem que dizer para a Bruna mandar a Cacá fazer um podcast. Daí a Bruna me ajuda. Eu já tinha falado para fazer um podcast. É muito para mim. Isso. Está na hora. Não é, não. Quando a gente começa a praticar, até o momento em que você começa a perceber que o seu lado esquerdo é diferente do lado direito, desde esse ponto mais grosseiro, tá, você já está entrando num processo de autoconhecimento. Quando você começa a praticar e você percebe que você altera a sua respiração e o seu sistema nervoso 5 posturas antes do seu desafio, isso já é um processo de autoconhecimento. Quando você começa a praticar e percebe que a pizza da noite anterior sempre me faz mal, é autoconhecimento. Quando você se dá conta que você boicota a sua prática e passa o resto do dia com a consciência pesada, porque ficou na cama dormindo, respeitando a sua preguiça, isso é autoconhecimento. E o que que esse autoconhecimento muda no meu dia a dia? Que é onde eu quero chegar. Quando você reconhece a sua fragilidade, quando você reconhece as suas virtudes, quando você se dispõe, você como ser humano, como indivíduo, você se dispõe a sobrepor essas dificuldades, quando você se dispõe com as suas virtudes, sem se vangloriar delas, automaticamente nós, a gente percebe que somos todos farinha do mesmo saco, que somos todos iguais, cada um no seu processo. Esse é o resultado do autoconhecimento. Na hora que eu me entendo, que eu me percebo como um ser humano, que eu tenho compaixão pela pessoa quem eu sou, tenho amor por ela, e tenho essa vontade de me transformar em algo melhor do que eu já sou, ou pelo menos reconhecer essa pureza que eu tenho lá dentro, automaticamente eu reconheço a mesma coisa na pessoa que está na minha frente. Entendem isso? Você nunca vai ter compaixão por um ser humano se você não tiver por você. Você nunca vai conseguir amar uma pessoa de verdade
se você não souber amar a si próprio. Isso é o autoconhecimento. Isso não é, o autoconhecimento não é uma questão sua como indivíduo nesse corpo, nesse nome e nessa estrutura que você tem. Autoconhecimento é reconhecer que você é um ser humano e que somos todos nós. Cada um no seu processo. Cada um no seu buraquinho. Lidando com as suas picuinhas da melhor maneira possível. Quando isso acontece, de verdade, a vida segue sendo dura, porque ela é dura. As pessoas que não têm conhecimento, elas seguem rodopiando ao seu redor, porque é assim. Mas a sua reação ao mundo externo é muito menos dolorida. A sua aceitação do processo é muito mais saudável. Porque no fim é isso. Ah, tá, coitado, tá no processo dele. Né? Vamos voltar para o exemplo do começo da palestra? Tá, daí eu vi aquele monte de historinha e tipo, ai, tá, coitado, deixa ele, só quer chamar atenção. Só quer chamar atenção. Porque no final das contas, se você não tem se você não tem atenção, se você não tem uma atenção que vem de você para você, você vai buscar uma atenção externa. Se você não tem um amor próprio, você vai ficar procurando amor em tudo que você vê. Se você não tem conhecimento sobre você mesmo, você vai ficar buscando ser todas as pessoas que têm ao seu redor. Você vai buscar ser tudo que você admira nas pessoas ao seu redor. Né? Ou não é? Se a gente não tem com a gente jamais vai poder oferecer para o outro. Isso é um fato. Tá? E se a gente não tem com a gente não tem o que oferecer, a gente tem um vazio. E esse vazio a gente busca por fora. E aqui se resume o conflito do ser humano o tempo todo. Porque a gente está em constante conflito. Certo? Ou não? Alguém discorda? Eu vou abrir para alguém falar alguma coisa que eu já falei demais. Vou tomar uma água e alguém se manifesta, por favor. Cacá, posso falar Oi, uma coisa? pode. Eu estive meditando em alguma coisa que eu sempre falo comigo mesmo. Nós, como seres humanos, sempre procuramos um defeito, seja externo ou interno. Então, isso acredito que nos tira do autoconhecimento, porque é ali onde começa a bagunça de procurar coisas que realmente, tipo, não vai encher o que a gente tem dentro, aquele defeito. Não olhamos o ser humano, simplesmente olhamos o defeito que tem o ser humano. É aí onde a gente separa. Eu queria compartilhar isso. A gente não tem defeito. A gente não tem defeito. A gente tem individualidades. O defeito vem da falta de conhecimento sobre você. O defeito e o julgamento,
essa criação do defeito que gira em torno de você vem da não aceitação de quem você é. E essa não aceitação vem da falta de autoconhecimento. Entende? Porque se tem um autoconhecimento, se tem um respeito, se tem um amor, se tem compaixão, tá, eu sou assim. Eu sou o que eu sou. E não há nada mais além disso. O que eu posso melhorar? O que eu reconheço que eu posso melhorar? Posso melhorar o meu jump back? Ok, eu vou dar meu sangue para melhorar o meu jump back. E cada dia ele vai estar um pouquinho melhor. Talvez ele não seja a realidade do perfeito, mas enfim, você tem suas particularidades, um braço mais curto, uma perna mais longa, enfim, um biotipo nem tão forte assim. O meu defeito é que eu não resisto à pizza na sexta-feira? Resiste sim. Isso não é defeito. Isso você pode transformar. O que você não pode transformar, cabe a você ter compaixão e amar. Porque é assim. Ao mesmo tempo que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é imperfeito. Só estamos num processo de evolução diferente. E é muito louco porque pega essas pessoas, tá? Pega todos nós em processos de evolução diferentes, completamente diferentes, e coloca tudo num saco, chacoalha e joga no mundo pra gente resolver esses conflitos, entendeu? Então, assim, é uma pira. Né? É uma pira, mas é assim. E no final é como eu lido com esses conflitos. Porque não é como eu lido com os conflitos, é como eu lido comigo mesmo. É quando eu me boto num papel de vítima, por exemplo, e não percebo o contexto todo que tem ao meu redor. Ou é quando eu penso que as coisas, como eu penso que, eu quero que seja assim porque assim é melhor para mim, e o mundo inteiro tem que se adaptar ao meu desejo. Não, não é assim. Não é assim. Ninguém tem que se adaptar ao mundo, ninguém tem que se adaptar ao seu mundo. Somos nós que temos que nos conhecer o suficiente para saber como entrar nesse mundo e viver em paz. É o contrário, e a gente está confuso. E isso tudo resume o que a gente vem falando há meses. Isso tudo, a prática de yoga dá pra gente assim, ó. É só não alimentar demais as nossas virtudes. Obrigado, Cacá. E nem dar muita ênfase às nossas imperfeições, se for assim o sentido da palavra. Quem mais? O que tu tá rindo, Mari? Aqui, assim, autoconhecimento é ter medo da Mari. Nessas horas. O que ela vai postar, o que ela vai fazer. Não, tô quietinha aqui comendo, achando o máximo. Refletindo. Então, assim, eu não tenho mais muito... Assim, a gente chegou num ponto em que, assim, a nossa realidade como ser humano é aceitar a si mesmo, porque o processo de perfeição e de tamanho de coisa que vem nos sendo imposto tá gigantesco, sabe? Na época dos nossos pais não era assim, sei lá, talvez eles tinham as dificuldades deles, assim, acho que todas as gerações tiveram, mas assim, a gente está num processo assim assim,
uma velocidade que as coisas aconteçam para ontem e a gente está ficando... Tá difícil, sabe? Que a gente está ficando confuso até com a nossa prática espiritual. Até ela a gente está confundindo as coisas. Posso agregar algo? Ó, pode, Carola. Por favor. Ai, estou sem vídeo. Ah, a gente quer te ver, Carola. Não, sim, eu tenho um vídeo. É que a verdade é que depois da prática eu comecei a comer, então deixei esse vídeo. Não, eu só queria agregar que eu sinto, a gente que leva muitos anos, não muitos, mas um pouco mais de tempo nesse caminho, né? E, de fato, a Cacá e eu começamos quando as redes sociais ainda não existiam. Então, era um yoga bem diferente ao da agora. E quando eu li os livros desses caras americanos que foram na Índia os primeiros, né, nos anos 60, sei lá, que com sorte tinham um avião para chegar lá. Tipo, na Índia não tinha nada. Então, imagina a bondade espiritual que eles sentiram para chegar aí. Agora não, agora é tudo mais acessível. A gente tem sorte de ter um vídeo, de enviar um vídeo, putz, se o professor não consegue fazer alguma coisa, vê, assiste lá, sabe, se ajuda. As redes sociais temos aulas online, imagina, especialmente agora na pandemia. Mas eu acho que a gente, especialmente o Ocidente, né, está colocando muita palavra, muito título, muita opinião, e isso também confunde. Então, a maioria de vocês deve saber, né, que Patavi Jones falava pratica, pratica, knowledge coming. Pratica, pratica que tudo vira. Ele não falava nem muito inglês. O Sharad, você vai na Índia, também não fala muito. Às vezes as conferências são bem compridas, mas ele, tipo, dá risada da gente. A gente que fala, que compara, que quer. E eu acho que isso, além de confundir, tira o foco de autoconhecimento e a gente começa a autoanalisar-se num nível extremo. Eu já ouvi, tipo, grandes yogis com as práticas maravilhosas, mas a cabeça, gente, porque eu e a minha prática, e o que eu vou fazer amanhã, e por que eu não fiz isso? Gente, a prática de yoga é uma ferramenta para nos livrar desse pensamento excessivo. Isso que é ao menos que eu penso. Talvez eu estou ficando muito rígida, né? Mas é a mesma coisa que a comida. Se a gente come hambúrguer e Coca-Cola e fuma um cigarro depois, eu fiz quando tinha 20 anos. A gente se sente super mal, né? E fuma maconha e vamos comer mais, porque é gostoso. A prática espiritual pode ser o mesmo negócio, tá? Sim. E a gente vai ficar mais bagunçada ainda. Então, meu ponto é que esse caminho espiritual e o que a gente tem é uma prática, uma escola, por exemplo, que a Cacá se preocupa de nos juntar todos e falar, porque acho que é importante ter um conhecimento de alguém que já leva muito tempo e a gente sabe que ela foi na Índia 1000 vezes, e, sabe? Mas talvez isso vai ser um pouco polêmico, mas parem de ver vídeos. Que eu quero fazer como a Laruga. Tá tudo bem, mas detrás da história da Laruga, que leva 30 anos fazendo yoga, tem um recorrido. Então, ao que quero chegar é, vamos silenciar um pouquinho nossa mente. Vamos confiar, vamos praticar e deixar que essa prática de yoga nos ajude e não tire o foco. Só isso eu queria agregar, Cacá. Tá bom, obrigada, Carol. É engraçado porque
realmente, as primeiras vezes que eu fui para a Índia, não se falava assim em posturas como se fala hoje, né? Não sei, eu lembro assim, a primeira vez que eu fui na Índia que eu assisti a aula guiada da segunda série. O Charati guiando e o Guruji estava sentado na época tinha a cadeira dele, né? Depois eles tiraram, mas tinha a cadeirinha do Guruji ali. E eu olhei assim, gente, sério, tinha 12 pessoas que faziam a segunda série guiada. E tinha umas 500 pessoas praticando. Não tinha esse apelo à perfeição do asana. Não, o apelo não era esse. Mas tinha o mesmo vrite, porque naquela época as pessoas que faziam melhor, elas faziam Iyengar também. O apelo é o mesmo, só mudou a geração. Hoje a gente não precisa fazer Iyengar, a gente assiste o vídeo de quem tem lá as suas facilidades ou de quem ralou para chegar até lá. O apelo é o mesmo. E claro, muita gente não tinha acesso ao Iyengar e muito menos energia física para fazer uma série, outra e deixa para lá. E claro que não tinha tanta informação como a gente tem agora, mas o apelo é o mesmo. Então, a questão é, eu faço o asana para alimentar as minhas virtudes, os meus defeitos, ou eu faço um asana, eu faço a minha prática de asana para me perceber, para perceber os meus padrões e me transformar em algo melhor ou diferente, porque melhor pode ser relativo também. Qual é o objetivo da prática? Esse é o silenciar que a Carola fala, né? Esse é o silenciar. É um foco de conhecimento. Um foco de questionamento. Por que eu fico irritada sempre que eu chego nessa postura? Por que a minha respiração altera sempre que eu chego na postura? Por que eu fico estressada na prática sempre que chega aquele colega que eu não gosto dele? Por que eu fico puta quando a Cacá tá de TPM e fica gritando dentro da sala de aula? Não, porque eu não sei como vocês me aguentam quando eu tô TPM, porque eu grito o tempo todo. Nem eu me aguento. Às vezes eu tenho que sair e me respirar um pouco. Mas até isso é um processo de autoconhecimento, entendeu? E eu tenho melhorado bastante. Quem tá fazendo de manhã comigo, eu tô melhorando, tô gritando cada vez menos, porque eu tô me percebendo que, tipo, tá, eu preciso parar com isso, entendeu? De achar que eu posso ficar mandando as pessoas fazer 50 vezes a mesma coisa só porque eu tô irritada, porque eu tenho que praticar hoje, não fiquei menstruada ainda, entendeu? Tipo, ninguém tem nada com isso, o problema é meu. Eu fico tão puta que eu tenho que praticar toda inchada e dolorida que eu fico infernizando a vida de todo mundo, entendeu? E é verdade, eu tô falando isso, tipo, é verdade, eu percebo isso. Então, assim, eu tô tentando melhorar. E a ideia é isso, e a gente vai percebendo, e a gente vai percebendo as coisas, vai percebendo o ponto mais grosseiro, vai percebendo o ponto mais grosseiro e vai se utilizando, sabe? Você vai percebendo o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento mais grosseiro e vai mudando ele aos pouquinhos. Porque o que é grosseiro é simples.
Nossa, por que que eu grito tanto com meu pai? Por que que meu irmão me irrita tanto? Tipo, se questiona. Em vez de apontar o dedo pro seu irmão e falar que ele é um otário, que ele te irrita e que blá, blá, blá. Se questiona, olha para você. A insatisfação vem da onde? A insatisfação nunca está na outra pessoa, a insatisfação sempre está em você. O problema que você tem com a outra pessoa nunca é da outra pessoa, é sempre seu. E isso vem puramente de falta de autoconhecimento, falta de amor próprio, falta de acolher as suas dificuldades, falta de acolher as suas sombras, falta de acolher aquilo que você não gosta, e aí você tem que se questionar o porquê você não gosta. Porque, na verdade, no final das contas, o autoconhecimento, ele só vai vir de um questionamento puro e saudável sobre você mesmo. Ah, eu antes fazia as coisas dessa forma, por que que agora é assim? Se questiona, se pergunta, se permite. E não aponta o dedo para outra pessoa. Porque a outra pessoa está no saco de batata igual ao seu. Só muda o rótulo. Só muda o rótulo. A batata é a mesma. Eu, uma vez... Isso já aconteceu várias vezes, né? O aluno, a pessoa começa a praticar yoga, essa coisa do Ashtanga, né? Assim, começa a terminar a primeira série, assim, a gente vai terminando a primeira série, a gente vai ficando forte, né? O corpo vai ficando robusto, a gente vai ficando... A gente fica forte mesmo, né? Já não cabula tanto a prática, porque já está mais consistente na sequência, já tem mais responsabilidade sobre a sua própria prática, provavelmente já está naquela onda de fazer pelo menos 5 vezes por dia, por semana, faz, né? Está em outro processo. Quando você chega assim no finalzinho da primeira série, você já começa a ter uma responsabilidade sobre a prática, tá? Isso é uma coisa que acontece mesmo. E fica o exercício de questionamento, né? Olhe para você hoje à tarde e se auto-questione. Eu tenho responsabilidade sobre a minha prática ou não? Ou eu deposito a responsabilidade dela na Cacá? Ou na minha professora? Ou no ajuste que eu recebi? Ou no horário? Ou na vaga que não tem pro horário que eu quero? Né? Questiona onde está a responsabilidade da sua prática. Você se responsabiliza por ela ou você coloca a responsabilidade dela na mão dos outros, tá? Essa é uma... Na lua, ou bota a responsabilidade na lua. Esse é um bom exercício de questionamento. Mas a pessoa começa a chegar nesse ponto, ela começa a se sentir um pouco poderosa, né? Especialmente se está fazendo as coisas bem. Porque a gente começa a praticar Ashtanga, aquele início ali, passagem para todo lado na primeira série, aquilo é uma tortura até que a gente fique forte. E daí vem Buja. Buja é assim, tipo, cara no chão, né? Aí vem Buja, aí vem aquele processão, daí vem Kurmasana, processão, Garbhapidasana, um processão. Aí passou essas 3, o que vem pela frente é relativamente fácil. E aí você esquece que tomou um pau naquelas 3 e vai se sentindo virtuoso. Começa a se sentir virtuoso. Porque já tem responsabilidade sobre sua prática. Ganha uma postura atrás da outra mesmo, porque elas são relativamente fáceis comparando com as outras. Né? E daí você acha que pode mudar a vida de todo mundo. Aí você aponta o dedo para os seus amigos e fala, se você fizesse yoga, a sua vida seria assim. Aí você dá os conselhos de um sábio. Né? Você dá conselhos de um sábio para o seu amigo que o yoga mudaria a vida dele. O yoga não mudou nem a sua na hora que você faz isso. Quem dera do seu amigo.
E quando as pessoas me questionam isso é muito comum. A pessoa ela chega nesse ponto, ela começa, porque eu quero muito trazer o meu marido, porque eu quero muito. Tem a pessoa que diz, eu quero trazer o meu marido porque ele é duro. É diferente, tá preocupado com a coluna do marido, porque senão daqui a 10 anos vai dar trabalho para ela. A Ju, tá preocupada, porque senão daqui a 10 anos a coluna do marido vai dar trabalho para ela. É diferente, né? O padrão é diferente, percebam. Não é nesse ponto que eu tô dizendo, assim. O padrão é quando você quer. Quando você se sente tão bom a ponto de que você quer ser responsável pela transformação da vida da outra pessoa. Isso é péssimo. Porque daí você não transformou nem a sua vida. Então, assim, tomem responsabilidade da prática de vocês, se auto-questionem do que vocês estão fazendo com ela, tá? Sigam se dedicando a ela, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum se não se dedicar. Tá? Ela tem que ralar mesmo, tem que dar com a cara no chão no Budia, tem que fazer Karandavasana 1 milhão de vezes. A ideia é essa e não vai mudar. Tá? Isso tudo existe para manter a gente presente. Tá? Isso tudo existe para manter essa oscilação de amor e ódio. Tá? De facilidades e dificuldades, para que a gente encontre o equilíbrio. Tá? Mas não se percam no objetivo. O objetivo é autoconhecimento. E só quando a gente tiver um autoconhecimento, quando a gente tiver essa percepção de nós mesmos, de forma real mesmo, através do dia a dia, é que vocês vão aprender, nós, né, eu tô no mesmo, eu tenho o meu saco de batata também, nós vamos aprender a lidar com nós mesmos, com amor, com paixão, a gente vai aprender a aceitar os nossos defeitos, a gente vai lidar com eles, tá? Como se eles fossem ferramentas de evolução e não de involução, que é isso que a gente faz. E a gente vai aprender a se relacionar mais fácil com as pessoas, porque esse reconhecimento de tudo isso dentro de você vai naturalmente fazer com que você tenha pelo outro. Não que o mundo não vai mais te afetar, ele vai, tá? Ele vai. Mas numa proporção diferente. E talvez o reconhecimento disso tudo só te deixe mais forte. Porque no final das contas, quem tem consciência é quem tem que ceder. Quem briga pela verdade não tem consciência. Quem tem descansa na verdade. Relaxa na verdade. Quem fica amassando prego até quebrar a madeira, descansa na ignorância, no ego, na confusão. Quem tem consciência descansa na verdade. Ok, deixa pra lá. A vida segue. Fechou? É isso que eu tenho por hoje. Eu tenho que falar à tarde de novo, gente. Nunca falei tanto na minha vida. Só quando eu tava lá na montanha. Vocês, o Pedro e a Camila que estavam lá na montanha, vocês não sabem, né? Mas eu fiquei com uma ressaca depois. Uns 3 dias, não queria nem abrir a boca para falar, de tanto que eu falei na montanha. É isso, mais alguém? Alguma coisa? Algum comentário?
Pode falar, gente. Então tá, todo mundo descansou, na verdade. Curtiu o final de semana. É isso, gente, por hoje, então. Se ninguém tem uma dúvida. Sábado que vem a gente tem guiado de novo. A gente se vê ao longo da semana. E é isso. Bom descanso, aproveitem, todo mundo de day off. Beijos. Beijo, Cacá. Gratidão, Cacá. Beijo. Beijo, Beijo, Cacá. obrigada. Carol, a gente tá com saudade. Beijo. Eu também, Beijo, Cacá. Tchau, Cacá. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Cacá. Beijo, Carola. Tchau, Gratidão. Beijo para todos. Tchau, Carola, Cacá. beijo. Obrigada. Bom final de semana. Ah, perfeito.